Now, but they couldn't get together on that. Observem, agora, mas eles não puderam concordar com aquilo. See? Vem, The one is the blood, and it says it's a literal blood. o primeiro é o sangue, e dizem que é literalmente o sangue, That the priest has the power to change this bread to the literal body of Christ. pois o sacerdote tem o poder para transformar esse pão no corpo literal de Cristo. That's what the little tabernacle is in the church, you know. Que é o que o pequeno tabernáculo é na igreja. Those that reason they make signs and any kind of a pagan offerings they go by, you know, and bow themselves and tip their hats and so. Você sabe, essa é a razão pela qual eles fazem sinais de todo tipo de oferendas pagãs. Ao passarem, vocês sabem, se inclinam e tiram o chapéu, So forth. e assim por diante. That is not to the building, it's to that kosher that's in the tabernacle. Aquilo não é para o edifício, é para aquela hóstia que está no tabernáculo. And notice how Satan shrewdly pulled it. E observem como Satanás astutamente deteve aquilo. But see, at that time upon the man's Mas veja, naquele tempo sobre o ser humano, being, see, God put a spirit of wisdom upon man to understand that's wrong. vejam, Deus colocou um espírito de sabedoria sobre o homem para compreender que aquilo estava errado. Amém. São João capítulo 16, versículo 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. São João 14, verso 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Senhor Deus, pedimos que mais uma vez o Senhor manifeste a nós com esta palavra, dê graça, força, saúde ao seu povo para ouvir sua palavra. Já ouvimos uma boa parte, Senhor, que seria o bastante para nós podermos ir dormir, mas temos mais um tempinho para ouvir o que o Senhor quer dar em mais uma porção. Conceda-nos paciência e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Um deles era Deus mesmo. Bem, o próprio Jesus disse que tinha muito a dizer. Você já pensou bem, o próprio Deus em carne? Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não é hora disso. Não é hora de eu falar para vocês
estas coisas. Tenho muito a vos dizer. Eu, para mim, só de saber que este muito ficou para a última era, eu tenho muito a vos dizer. Mas vocês aqui não suportam, tá? Na primeira era, vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que ser justificados, santificados, para depois eu poder falar isto quando vier o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, mas o propósito do Espírito Santo em ser derramado no dia de Pentecostes era para aquele povo ali perto. Mas a mensagem era para eles, para os de mais longe e os gentios no fim do mundo. É uma mensagem extensiva que não foi apenas para aqueles dias. Mas Cristo tinha muito que dizer. Tem hora que nós temos muito que dizer, nós queremos dar tudo numa mensagem só. Jesus falou, não posso. Eu tenho muito que vos dizer. Eu lembro que eu comecei a falar sobre o novo nome, antes do rapto, eu dizia, eu não posso falar, não vou falar o novo nome, pode ficar sossegado. Que eu não vou falar, porque eu sabia, eles não podiam ouvir naquele dia. Eu não vou falar. Mas estava claro o que era. Jesus mostrou estas coisas porque neste dia ele ia revelar o que ele não podia falar naquele dia para os judeus. Você é um povo privilegiado. O judeu não podia ouvir. Eu não posso falar isso para vocês. Eu tenho muito a vos dizer, mas não posso falar isso para vocês. E logo ele diz, quando vier o Espírito Santo, aquele Consolador, ele vai guiar vocês a esta verdade. Então o propósito da descida do Espírito Santo não era apenas o povo falar em línguas, pular, gritar, regozijar no dia de Pentecostes. O propósito do Espírito Santo era cumprir a revelação da sua palavra, era manifestar verdadeiramente Deus para o povo, mas não podia falar naquele dia. Eu tenho muito a que vos dizer, mas não posso falar porque tem que acontecer 7 eras da igreja, e eu não posso falar para vocês agora que eu ainda vou voltar, vou manifestar outra vez, vou entrar no outro homem, que se eu falar, eu vou romper o mistério e não posso falar. Só Deus pode segurar um segredo, né? Um segredo por esse tempo todo. Irmão Brana, vou só ler parte dos parágrafos aqui para vocês. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. 227. Deus mesmo disse estas coisas. Disse, diga-lhes, fale-o abertamente, não se cale por mais tempo. Lá, não posso dizer. Aqui, diga, fala abertamente, não cale por mais tempo. Mostre isto a eles. Se eles não reconhecerem isto, e então o sangue não está em suas mãos. O sangue sai das mãos do pregador. Se o povo não reconhece, problema do povo. Mas diga a eles, como o irmão Rogério estava falando, diga então aos americanos. Eu estava pensando na hora, poderia pregar uma mensagem agora, conhecendo o noivo. Poderia pregar outra mensagem, ele falou comigo. Você vê como é que é coisa rica? Nós não sabemos dos 7 selos. Mas ele falou comigo lá no curral. Olha, nós não sabemos dos 7 trovões. Mas ele falou comigo lá no curral. Nós não sabemos o novo nome, diz a América do Norte. Mas ele falou comigo lá no curral. Você vê? Ele falou comigo. Ele não falou com os outros, falou comigo. Que segurança tinha aquela jovenzinha? Não falou com as bonitinhas? Igrejas bonitas, cheias de gente.
no Centro-Oeste, na África do Sul, 8 mil, 12 mil pessoas. Deus não falou. Falou no curral. Esse é o lugar que nós estamos, no curral, onde ouvimos ele falar. Você sabe meu propósito aqui? Sabe o propósito de revelar esses selos, esses trovões? O novo nome? Bom, a gente vai pregar. Se deixar, o Rogerinho também vai embora com isso, não é? Mas pregador é isso. Você vai tomando a riqueza do assunto. Você conhece porque Deus está falando isso conosco? Ou o assunto está repetitivo? Um deles era Deus mesmo. Já encontrou com ele? Já viu que é Deus mesmo? Se não viu, não posso parar de pregar então. Já viu? Não, ainda vou pregar muito isso ainda. Um deles era Deus mesmo. Aleluia. Se eles não receberem isto, então o sangue não está em suas mãos. A hora está aqui. O tempo, tudo está culminando. Por que tiveram que ser pastores? 85. Adorando Emanuel no estábulo. Lembra de um versículo da Bíblia: somente o Senhor teu Deus adorarás. William Branham diz que eles estavam adorando Emanuel no estábulo. Não tem dois deuses. Não tem um Deus Pai e um Deus Filho. O Deus Pai é o Deus Filho. Não tem um Deus Pai e um Deus Filho. O Deus Pai é o Deus Filho. Só que agora, em outro morfe. Como o Pai é Espírito, como o Filho ele é carne. Como carne ele é mortal e como Espírito não. É simples. Agora, quão notáveis os mais humildes homens, incultos. Interessante que não pega os PhDs, os teólogos. Não, os mais humildes homens, incultos, adorando a Emanuel no estábulo. Vocês estão fazendo aí? Estamos adorando Emanuel. Vai lá para o templo de Anás e Caifás. Não, é aqui. Emanuel não está lá, está aqui. Eu escutei o choro dele. Eu vi. Haviam ali fora pessoas naqueles dias, as quais estavam ensinando sua teologia. Grande multidão, atraindo por onde quer que seja, por todas as partes da terra. Eles vinham para fazer sacrifício a Jeová, os quais disse que era um mau cheiro em suas narinas. E aqui estavam os humildes pastores no estábulo. Para os outros era um mau cheiro em suas narinas. Para os pastores humildes, o estábulo estava cheirando Emanuel. Deus mesmo feito carne e deitado no estábulo. Oh, teólogo, como você fica longe da verdade. Deus mesmo, não outra pessoa, não um filho de Deus, Deus mesmo, deitado no estábulo. Um deles era Deus. Oh, isso daí é para começar lá com Abraão, para nós terminar aqui com o irmão Brana. Mas eu já estou passando por Jesus Cristo agora. Para você ver como Deus opera em simplicidade. Veja como nós, com nossos grandes ensinamentos, nossas cabeças levantadas para trás, como que se soubéssemos alguma coisa, e Deus passando por alto a coisa inteira. Isso é o papel dos Estados Unidos. Cabeça erguida, como se soubesse alguma coisa, e Deus passando por alto a coisa inteira deles. Eles não vendo aquilo, vê? Ele faz o que ele prometeu fazer, e ele sempre o faz. Olha, eu creio
que somos privilegiados por Deus, por dizer, eu creio que Apocalipse 10 já cumpriu. Está terminando o cumprimento aqui com a noiva, mas já cumpriu de 1 a 7. Se você não entende o estábulo hoje, está cumprindo de 8 a 11. 10, 8 a 11 de Apocalipse. Emanuel, a palavra encarnada, estendida no estábulo. Porém, pense acerca desses pastores tão baixos ali fora, adorando a Emanuel no estábulo. Eles olham para nós e dizem, não tem nada, estão sozinhos. É poucos mesmo, eram poucos pastores que estavam adorando a Emanuel no estábulo. Não eram todos, os demais estavam lá no centro, na grande metrópole. Enquanto que os pastores estavam ali, a raça mais desprezível, estava ali ouvindo. Deus veio à classe mais baixa, pastores de gado. E eles ouviram, mas porque Deus não veio a um pastor mesmo, a um sacerdote, a quem Deus precisava vir com a sua palavra? Não, ele não podia vir, dizer, eu tenho que vir, é no estábulo. E quem vem no estábulo é pastor, é o pastor do gado, das ovelhas. Ele vai chegar, ele vai me ver. Não adianta eu ir lá na igreja deles, na grande metrópole, eles não me verão, mas ali eles vão me ver. Pastorzinhos, Deus não está atrás de grandes pastores de renome, que entende, que sabe, que tem teologia, que tem tudo, PhDs, tantos estudos. Deus está atrás de quem pode parar numa manjedoura, sujeitar o fete do momento. Isso cheira mal. Novo nome para ele cheira mal. Para nós é adoração. Para ele cheira mal, trovões revelados. Para nós é lugar de adoração. Para eles falarmos que o 7º selo foi Deus encarnado, cheira mal. Para nós é o lugar de adoração. Amém. Alimentos espirituais seu devido tempo, 59. E são as escrituras as que dizem a você a hora em que estamos vivendo. E as coisas que você vê cumprindo. Isso é Deus mesmo entre seu povo. Nada pode levantar os mortos senão Deus. Nada pode fazer as coisas que Ele está fazendo agora senão Ele. Pois a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem poderia ver esse Deus numa carne chamado William Branham? O profeta do século 20, parágrafo 73. Nós temos, nos tempos de Ló, quando a taça de iniquidade se encheu, Deus não se esqueceu de seus eleitos. Mas lembrando que nós estamos, como os Estados Unidos viveu a taça da iniquidade, nós estamos vivendo hoje a taça da iniquidade também. Entende? Deus precisava que a taça dos amorreus, que eram os gentios, enchesse para que ele pudesse mandar fogo. Então Deus tem que terminar aqui também. Se ele dá uma bênção, você tem que ver o mal que está acontecendo enquanto a bênção está caindo. Os filhos de Deus recebem a revelação. Os filhos do diabo, eles vão trabalhar dentro daquilo que não está revelado. Eles dizem, não está revelado. Os filhos de Deus trabalham dentro da revelação. Está revelado, porque o 7º anjo revelou. Amém. Qual foi o cuidado de Deus? Eles pensaram, Deus esqueceu. Eles receberam a especial atenção. Qual foi esse cuidado? Deus mesmo apareceu a Abraão. Eu estou falando para vocês, mostrando o papel, Deus mesmo aparecendo para Abraão, lá atrás, 4 milênios, Deus apareceu a Abraão, e depois disso Deus teria que aparecer na América do Norte, no entardecer, ele tinha que aparecer, e apareceu, e eles disseram que ele não revelou a palavra, era como os judeus, o Messias veio, não, mas ele não é o Messias,
Ele não é o Messias. Ele não pode ser o Messias. Para o judeu. Então veio o sétimo anjo. Veio cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas ele não cumpriu. Mas ele não fez isso. Mas não fez aquilo. Os judeus estão aí até hoje dizendo que o Messias não fez isso. Que o Messias vai vir. E tem muitos que estão dizendo ainda que o irmão Branham vai vir. E não vai vir. Agora não é tempo mais de pensar que o irmão Branham vai vir. É tempo de saber que a mensagem está aqui. Aquilo que não sabíamos, o maior cuidado de Deus é Ele mesmo. Se hoje Deus não pode vir entre nós através de um homem só, de um profeta, Ele vem com o ofício profético dentro desse corpo de ministro para mostrar para você o que é a verdade. Amém. Aleluia. Deus mesmo apareceu a Abraão no calor do dia, quando Abraão estava sentado à porta da sua tenda. Ele viu 3 homens que se aproximavam. Ele, levantando-se apressadamente, correu e caiu aos pés de um deles e clamou: meu Senhor. Que coisa tremenda. Só Abraão, revelado, podia ver: este é o Senhor. O Senhor, guarde bem, vocês não vão me entender mal. Guarde bem, aquela manifestação era Deus em 16 elementos. Era Deus em carne, no tempo de Abraão. Agora, irmão Branham vai mostrar aqui que Deus deixou o céu e veio para a terra naquele dia. Eu quero chegar lá, para que vocês notem bem esta verdade. Olha aqui, Hebreus capítulo 4, 138. Deus simplesmente teve somos feitos de 16 elementos. Ele simplesmente apanhou um pouco de cálcio e potássio, um pouco de petróleo, luz cósmica, saiu. O editor diz: irmão Branham, sopra. Dê um passo aí, Gabriel. Deus dizendo, fez um corpo para Gabriel. Diz: eu vou, mas não vou sozinho, não. Eu vou, mas vamos descer comigo. Dê um passo, Gabriel. Hebreus capítulo 4, 139. O irmão Branham sopra. Entre nesse. O Wormwood. Ele entrou naquele. 2 anjos do céu. Logo mais embaixo aqui ele vai revelar para nós o que ele queria falar mais claro. Gabriel e Miguel. Mas aqui ele está. Deus inclinou, encheu a mão daquele pó, e o irmão Branham soprou. Ele mesmo entrou naquele. Deus mesmo entrou naquele. Fez um corpo, entrou naquele. Vamos visitar Abraão. Desceu e teve fome. Você chega de viagem, sempre chega com fome, né? Chega de viagem. Eu creio que tem hora que nós mesmos falhamos, mas vemos que as pessoas que chegam de viagem, elas sempre chegam com fome. Deus está chegando de viagem, teve fome. E ainda teve que esperar, fazer 3 bolos, matar o novilho. E tem hora que você chega com fome, e ainda vão assar carne ainda. Ainda vão fazer o arroz ainda, essa coisa branca, para nós criar barriga. E você aguarda com fome. Deus teve fome. Bendito. É isto, irmãos adventistas, que não comem carne. Daqui a pouco entraremos nisto. Deus Todo-Poderoso, Jeová, desceu e comeu novilho. Aleluia! Descubra se aquele mesmo nome não está traduzido ao mesmo na sarça ardente. Aleluia! E quando ele parou na terra, ele disse, quando ele parou na terra, agora já é Jesus. Antes que Abraão fosse, eu sou aquele mesmo na sarça ardente. Como que você pode dizer que é 2? Antes que Abraão fosse, eu sou aquele que apareceu na sarça ardente. Eu sou aquela luz.
Eu sou aquela coluna de fogo. Isto é certo. Elohim. Veja se isso não é mesmo. Era ele quem estava na sarça ardente. E com isso daqui eu sempre quero bater sobre a deidade. Era ele mesmo que estava na sarça ardente. Você não pode ver que tem dois. É Deus mesmo que estava na sarça ardente. Era ele mesmo, Jesus, dizendo: eu estava lá. Hebreus 4, 141. Ele era aqui na presença de Abraão, um corpo de carne que comeu novilha, bebeu leite da vaca, comeu manteiga do pão de milho. Que gostoso o pão de milho, né? E comer manteiga com pão de milho. Manteiga no pão de milho. Não estava gostoso? É? Isso nós estamos pregando a coisa que nós acabamos de comer agora mesmo, eu e o Rogério. Manteiga no pão de milho. Uma das melhores manteigas no pão de milho. Só não vamos fazer propaganda dela. O pão de milho. Que coisa boa, macinha assim. Você já está com vontade de comer. Deus, Ele mesmo. Um deles era Deus mesmo. Comeu carne de novilha, comeu bolo, comeu pão de milho. Ele era aquele que estava na sarça. Bendito seja o santo nome de Deus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 1 agora. 164. Aquele grande Deus Jeová. Você sabe o que ele disse? Ele simplesmente inclinou, encheu a mão de átomos, apanhou um pouco de luz, derramou isto assim, e o irmão Branham sopra, um corpo, e simplesmente entrou nisto outra vez. Isso é tudo. 165, Hebreus capítulo 1, disse: vem aqui, Gabriel. Aquele grande arcanjo foi, e o irmão Branham sopra, entra aqui, Gabriel. Gabriel entra naquele corpo que Deus fez. 16 elementos. 166, vem aqui, Miguel. O anjo da sua direita, o irmão Branham sopra, você vai naquele. 167, Deus e 2 anjos andaram aqui em carne humana, beberam o leite da vaca, comeram a manteiga tirada do leite, comeram o pão de milho, comeram a carne do novilho. 2 anjos e Deus. Assim diz a Bíblia: este é Melquisedeque, que Abraão encontrou na matança dos reis. Este é o Filho de Deus. O teólogo diz: ele não pode ser filho de Deus, porque Melquisedeque tem um lado que você estuda, ele não é o filho de Deus, porque Melquisedeque não tem pai, não tem mãe. Jesus, filho de Deus, tem pai e tem mãe, terreno. Entende? Terreno. Foi mostrado pelo próprio irmão Branham. Mas aquilo ali era Deus que tinha que vir daquela forma. Era Melquisedeque. Se você olhasse em Jesus, teria que ver Melquisedeque. Se fosse Abraão, ele teria o identificado. O Abraão, dos Estados Unidos, identificaria o Elohim, pregando para eles, abrindo os selos, revelando os trovões, pregando sobre o novo nome, mostrando para eles o lugar de adoração. Malaquias 4, ele diz. Malaquias 4, lugar de adoração. Ele sempre pregou lugar de adoração, mostrando Jesus Cristo, porque ele tinha esse pontinho só para deixar para nós. Diz: não há outro lugar. Você não adora a Deus em nenhum outro lugar, mas somente no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para pôr o seu nome. E logo ele vem: você adora a Deus em Malaquias 4, na luz do entardecer. Agora tem que ter revelação para isso. Eu tenho mais coisa que vos dizer, mas não posso dizer para vocês. Aí está dizendo agora. Agora que Jesus está dizendo, através do irmão Branham. Jesus está dizendo para o irmão Branham deixou escrito, e nós estamos aproveitando tudo isso daqui agora. Amém? Deixa eu ver onde eu estou aqui para me encerrar, porque o meu tempo também vai acabando, né? Mas tomando essas coisas tão boas, qual é a atração sobre a montanha? 154. Agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disso, podemos olhar nisso.
Nós podemos ver Sodoma, senhor, e eu vi um homem beijando o outro, um bigode encostando no outro. Eu vi o casamento, eu vi a união deles. Esse é dia de Sodoma. Nós sabemos, podemos olhar nisso. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, homem vivendo com homem. Lá haviam 3 mensageiros também, enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era Deus mesmo. O Filho do Homem revelou-se a si mesmo na forma humana, realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. Hoje tem se cumprido essa escritura 144. Abraão escutou a voz de Elohim dizendo o que Sara estava fazendo dentro da tenda. Ela não estava conversando ali, está dentro da tenda. Agora, irmão Branham, em hoje tem se cumprido essa escritura 144, ele diz: aqui está uma senhora assentada de trás de mim, como esteve Sara na tenda. Ela está orando por um filho. Ponha-se de pé. A filha não está presente, está em outra parte. Isso é igual ao caso quando uma mulher veio ante Jesus. Ele está fazendo a mesma coisa. Tem uma mulher atrás, sentada atrás de mim. Isto é para provar. Um deles era Deus mesmo. Billy Graham e Oral Roberts não podia fazer isso, nem podia falar isso. A união invisível da noiva. 239. Note a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Note a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, ao eleito. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Note a Billy Graham e Oral Roberts e eles ali embaixo entre essas denominações. Note a igreja escolhida de Abraão, tirada fora. Note classe de sinal, que o próprio Jesus, o Deus encarnado, ali de pé, em carne humana. As pessoas, a gente não tem coisa, eu não posso vos dizer mais coisa, eu tenho muito a vos dizer, mas não posso dizer que vocês não podem suportar. Agora é tempo de suportar, suporte ou morra, porque não tem mais ninguém para ouvir isso, só nós temos que ouvir. Não é para o mundo pagão ouvir, não é para o mundo sodomita ouvir, não é para o mundo da mensagem ouvir, é para o eleito. O eleito precisa ouvir. Veio 2 anjos e Deus nos visitar. Vocês viram isto? Receberam isto? Souberam que aquilo era Deus encarnado? Olha, o irmão Branham chama-se o próprio Jesus do Deus encarnado. Só que as pessoas têm que entender que o próprio Jesus, o Deus encarnado, não era Jesus lá daqueles dias da Galileia que saiu e apareceu aqui outra vez, não. Era Jesus dentro de outro homem, agora manifestando um novo nome ao seu povo. Amém? Amém, amém, amém. Eu tenho que encerrar, mas as coisas são boas deixar para vocês. 240. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus, Senhor, Deus, Elohim, ali parado em pé, em carne humana. Você diz, não, mas foi só o 7º anjo. Foi o Elias. Foi o ministério do Filho do Homem. Não, não foi, não era um anjo. Era Deus encarnado. Elohim, em pé, em carne humana. Nos Estados Unidos, muitas coisas tenho que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Muitos deles não estavam nem percebendo que Jesus era o próprio Deus em carne. Ele estava cumprindo o ministério de uma manifestação de filho, mas ele voltaria a espírito de onde ele veio, voltaria a coluna de fogo de onde ele veio, e eles não podiam perceber. Era Deus mesmo diante deles, mostrando que ele assim ungiria sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana,
como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Hebreus capítulo 4, 134. Não é de se admirar que Paulo, quando eles foram cortar a sua cabeça, disse: ó morte, onde está o seu ferrão? Você pode zumbir, ferroar o quanto quiser. Sepultura, onde está a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória através de Jesus Cristo. Aí está você, precisou de Deus mesmo para fazer isto. Ele veio e foi manifestado em carne, ele voltou em espírito. E agora veio em carne outra vez nesse dia. Amém. 209, Cristo Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia. Jesus disse, naquele dia, aí o profeta diz, ou seja, este dia de hoje, naquele dia, quando esta revelação for dada a conhecer, quando os trovões forem dados a conhecer, os selos forem dados a conhecer, e Cristo, mistério de Deus, for revelado em carne humana, outra vez, naquele dia, nos dias do irmão Brana, ele diz, naquele dia, ele diz, este dia de hoje, vós conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. E quando a revelação for manifestada, naquele dia, será quando vós conhecereis que eu e o Pai somos um. Oh, se os Estados Unidos vêm de lá com essa doutrina da ressurreição isolada do irmão Brana, e crendo que tem um Pai e tem um Filho à parte. E o irmão Brana diz que naquele dia, quando a revelação chegar para vocês, vocês vão conhecer que eu e o Pai somos um. Ele diz, naquele dia, é o que nós lemos aqui, Jesus dizendo que naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai está em mim e eu em vós. Naquele dia, irmão Brana diz, qual é aquele dia? Ele diz, é este dia. É o dia desta manifestação, quando o Espírito Santo completa aquela obra que ele começou a falar através de Jesus. Eu não posso, eu sei muitas coisas, tenho vontade de vos dizer muitas coisas, mas não posso dizer agora, tenho que esperar o tempo. E o próprio Jesus esperou o tempo e veio em Brana e falou, é este dia, aquele dia, é este dia. O dia da revelação. Não quando as pessoas não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não quando as pessoas não creem nem em profeta. Não quando o povo da mensagem não crê que o irmão Brana foi o sétimo anjo. Que o irmão Brana não foi o Elias que vai vir ainda para restaurar. Eles esperam tudo isso. Não. Nesse dia, nos dias do irmão Brana, cumpriu aquela palavra. Eu estou em meu Pai está em mim e eu em vós. Essa mensagem tem que estar em mim, tem que estar em você, para provar que nós temos esta revelação. Não somos melhor que ninguém, mas Deus aprove vir a este estábulo e nascer trovões, novo nome, Cordeiro saiu do trono, a última era terminou, o último eleito já entrou, que é uma confusão na cabeça deles. Mas entre o último eleito, para revelar a palavra, para os irmãos que ficam, para escutar aquela mensagem e entrar junto com o último. Nós estamos ligados no último. Quando eles pensam, o último eleito entrou, então acabou tudo. O que você está fazendo aqui? Eu sou parte do último. Se você não crê nos trovões revelados, você não é parte do último. Se você não crê em novo nome, você não é parte do último. Se a mulher não recebe o nome do marido, ela não é parte dele. Não importa o quanto a lei prova e ela tem os bens materiais, mas ela não é parte dele. Isso é Bíblia. Ela precisa receber o nome dele. A igreja precisa receber o nome dele. A igreja gentia tem que receber o nome gentil de Deus. Um deles era Deus mesmo. Billy Graham, Oral Roberts eram dois anjos, mas Brana era Deus mesmo em carne humana. Pai, obrigado por mais esta oportunidade de parar e ouvir a sua palavra. Fale aos corações, ajuda, dê luz naquilo que nós não podemos, nem conseguimos, somos humanos. Tentamos fazer alguma coisa, mas quem faz é o Senhor. Abrimos a boca, mas quem fala no coração é só o Senhor. Podemos falar milhares de palavras, mas o Senhor, com uma palavra só, pode dobrar o coração duro, pode mover com esta mulher, com essa moça, com esse rapaz, com esse homem. Apenas uma palavra
como diz o gentil, mande uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra, isto revelará, meu irmão, minha irmã, e eles não terão mais dificuldade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim. Será grande glória para mim. Mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim. Será sinfonia para mim. Mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que eu bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim. Só isso será céu pra mim. Mas eu sei que eu bem-vindo dele